componentes! Estamos aqui agora efetivamente para a nossa última aula desse nosso componente, né? Nossa última aula aí do componente da UC1, né? Que é a Unidade Curricular 1. Então, estamos aqui finalizando, né, o nosso semestre. E aí, para isso, como eu já tinha falado para vocês na aula anterior, hoje a gente vai analisar aí qual é o nosso projeto final do nosso aprofundamento. Então, como qualquer estudo acadêmico, né, como a gente falou para vocês estão aqui como investigadores científicos, como futuros cientistas. Então, qual é a ideia? É que justamente depois de uma jornada de estudos, normalmente isso se culmina em um trabalho final. Então, hoje, a gente vai apresentar para vocês qual será esse trabalho final, né, para que a gente entenda junto aí, né, e possa articular melhor esse projeto. Então, para a gente começar, vamos justamente no mapa daí de onde estamos. Nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente, e o nosso componente curricular são os aspectos socioculturais da alimentação. A gente está aí, né, na nossa última semana, então estamos aí na atividade 5 e, no caso, no estudo de caso. Aproveitando aí o PPT, a gente sempre tem no começo aí o resumo do nosso componente, as habilidades dos nossos eixos estruturantes, que agora realmente vai ser colocado aí mão na massa, né, da nossa investigação científica e o nosso processo criativo, e também as habilidades das ciências humanas e sociais aplicadas. Arrasamos! E aí, qual é o ponto? A gente teve uma jornada bem longa até aqui, tivemos 5 atividades, né? Então, a gente está finalizando, amarrando, né, todo esse conhecimento que a gente construiu desde a nossa primeira aula até agora. E como a gente vai amarrar tudo isso? Em um estudo de caso, né? Então, esse estudo de caso, ele é um estudo de caso proposto pelo mapa, né, que é as orientações que a gente tem. Então, hoje, a gente vai fazer uma leitura crítica. Não sei se a palavra seria crítica, mas a gente vai fazer uma análise aí da proposta para que justamente possa ficar mais claro para você, né, o que é esse estudo de caso que é proposto para vocês. Então, vai aparecer aí para vocês na tela, né, que com base nas reflexões e sistematizações que a gente realizou durante todo esse nosso percurso, né, e também da formulação de um problema relacionado aí à alimentação, lembrando que desde o começo, a gente sempre fala para vocês que essas atividades e essas propostas são colocadas sempre no último slide, naquelas orientações para os estudantes. E desde a atividade número 4, a gente já vem trazendo, né, nessa proposta de atividade que vocês formulem essa questão. Se você ainda não teve tempo, ou ainda não deu, sei lá, ainda não rolou, esse é o momento que você vai poder ter para realizar e pensar nisso, porque assim, 45 do segundo tempo, entendeu? Não temos mais acréscimos. Então, você precisava ter formulado, ou precisa aí formular uma questão relacionada ao tema alimentação, né? E aí a pergunta, né, que se coloca para você justamente criar esse problema é... Deixa eu aqui ativar a canetinha. Que é o problema a ser compreendido, que envolve a alimentação, cultura e cidadania, E a partir do momento que você formula essa hipótese, é que a gente inicia o estudo de caso. Antes da gente olhar as sugestões, como a gente formula essa hipótese? Então, por exemplo, durante todo esse percurso, a gente falou sobre vários assuntos. A gente falou sobre cultura, a gente falou sobre a alimentação como uma manifestação da cultura, a gente falou sobre os problemas relacionados à alimentação, tanto em falta de acesso à alimentação, tanto a problemas ambientais que impactam na alimentação, assim como também transtornos e distúrbios psicológicos vinculados à alimentação, que tem aí, querendo ou não, um cunho social. Quer dizer o quê? Que também tem a sua raiz desse problema dentro de problemas sociais, que foi o que a gente falou sobre imagem, sobre nossa autoimagem, sobre padrões de beleza, padrões estéticos e tudo mais. Durante essa jornada, né, pode ser que cada um de vocês tenha olhado para um desses temas e olhado e falado, gostei desse negócio aqui. Esse tema eu acho mais interessante. Esse eu gostei mais. E às vezes a gente tem aquela questão de, eu entendi até aqui, mas
E essa questão aqui? E esse problema aqui? Essa formulação de hipóteses nada mais é do que você pegar um desses assuntos, um desses temas que te interessou, né, que você gostaria de se aprofundar e você justamente fazer aí o seu estudo, a sua pesquisa, para entender melhor essa questão. A gente tem aqui alguns temas, né, de sugestões, de temas e abordagens. Então, exemplos. A gente tem um deles que é os saberes e práticas alimentares como patrimônio cultural e imaterial. Pratos típicos de cidade, região, de grupos étnicos. Então, sim, em uma das nossas aulas que a gente falou sobre alimentação como um aspecto da cultura, às vezes você falou, tá, mas qual será que é o alimento tradicional da minha cultura, da minha região? Como isso funciona? Como as pessoas entendem isso aqui? Isso é um bom questionamento. A gente também tem políticas de segurança alimentar na cidade. A gente, inclusive, falou sobre a legislação de segurança alimentar na última aula, né? Então, estudar se existe alguma ação, algum projeto da prefeitura, de ONGs, entidades de assistência social, entre tantas outras coisas, que tem um papel aí na sua cidade, na sua região, para resolver o problema da segurança alimentar. Então, a gente, por exemplo, falou na última aula sobre o Brasil estar entrando novamente no mapa da fome. Às vezes esse foi um tema que te deixou curioso, você fala, tá, mas como isso está acontecendo na minha região? Justamente, esse é um tópico. Ou práticas alimentares entre adolescentes, né, que é o seu próprio caso, né, estudar os hábitos alimentares entre os estudantes, que é você mesmo, né, a difusão do veganismo, por exemplo, que é algo que vem crescendo cada vez mais, a relação entre a saúde e o corpo, que foi quando a gente falou sobre transtornos alimentares. Então, será que hoje, quando a gente olha para os adolescentes, a alimentação dessas pessoas está pautada no quê? Será que hoje os adolescentes, eles pautam a alimentação deles em gira algum objetivo estético, algum objetivo de corpo ou algo do tipo, né? Projetos de educação alimentar e nutricional, então será que existe alguma ação na sua região ou você acharia importante, né, saber se as pessoas acham que dentro do lugar onde você mora ou dentro da sua escola mesmo, que fossem implementados projetos para que as pessoas conhecessem muito mais sobre alimentação, sobre nutrição, né? Existem cursos gratuita ou mais baratos na sua região sobre esse tema? E, por último, a gente tem aqui alternativas sustentáveis de produção e distribuição de alimentos. Então, produção orgânica, agroecologia, tecnologia social, economia solidária. Então, essas são algumas sugestões, mas, às vezes, você pode querer fazer um recorte maior. Vou dar um exemplo, assim, aleatório que eu acabei de tirar da cartola. Juliana, de Educação Física, quando eu estava montando a aula sobre transtornos alimentares, ela tinha me falado que o TCC dela foi sobre a bulimia em relação a bailarinas, no caso de balé especificamente. E como muitas vezes isso era uma prática dentro do universo do balé. Às vezes, essa pode ser uma realidade sua. A gente está fazendo um recorte ainda maior do que está sendo proposto aqui. Os temas não precisam ser muito amplos. Não precisa ser um negócio assim, nossa, que loucura. Mas, às vezes, você pode olhar na sua região, olhar para as pessoas ao seu redor e falar, poxa, esse seria um assunto que seria legal saber mais. Ou seria legal compartilhar esse conhecimento aí com a galera da minha comunidade. Então, aqui tem alguns temas, mas você pode ter aí zilhões de temas. Então, por exemplo, qual é o conhecimento que as pessoas têm sobre comidas como elemento cultural ao redor do mundo, né? Será que a comida ela é um elemento de identidade nacional? Né? A gente, pegando até o exemplo, se a gente pensa em Japão, muito automaticamente a gente linka, por exemplo, a sushi. Isso será que não é um exemplo de identidade nacional? Então, como será que as pessoas ao seu redor veem a comida como uma identidade nacional de outros lugares, né? Então, a quantidade de temas é infinita, mas tem que partir de você, porque, obviamente, é muito mais legal estudar algo que é divertido, que é, sei lá, você olha e você tem a vontade de fazer. Não algo que você fala assim, ai, que tema chato, eu vou ter que fazer isso, que inferno. Não, a gente quer justamente que você escolha esse tema para que você possa fazer esse estudo de casa, essa pesquisa, de uma maneira que você também se sinta feliz e confortável, né? Então, você, escolhendo o seu tema, né, trazendo a questão que você quer responder aí, a gente vai
para as etapas do estudo de caso. O estudo de caso, ele pode ser dividido, vamos dizer aí, em 4 momentinhos básicos. O primeiro é a elaboração desse plano de pesquisa. Então, é nessa etapa que você vai organizar, construir esse plano de pesquisa que tem aí. Então, como você vai fazer? Eu vou estudar tal material escrito. Então, por exemplo, eu vou ver o negócio de segurança alimentar. Então, vou ter que ler as coisas de segurança alimentar. Eu vou ver outro tipo de tema e assim sucessivamente. Agora, eu quero fazer entrevistas com pessoas também. Super válido. Então, você tem que já organizar como que você vai fazer isso daí. Depois, você tem o desenvolvimento desse plano de pesquisa, que é quando você vai colocar ele na prática. Então, pegar, às vezes, os documentos que você leu e organizar essa leitura. Ou pegar todas as entrevistas que você fez e organizar elas de uma maneira específica, né? Sistematizar os dados, pegar tudo aquilo e gerar, vamos dizer, um documento final, entre aspas, aí. Você tem a elaboração do relatório final e, por último, você vai apresentar esses resultados. E como isso vai acontecer? Então, o estudo de caso em si, que eu acho que também é um ponto importante, porque você tem perguntas e etapas. Mas para que isso significa? Para que eu estou fazendo isso? Então, a gente já entendeu que a gente precisa formular uma questão-problema, que a gente... Não é que você precisa resolver essa questão, mas você tem que justamente trazer mais dados e entendimento sobre ela. Às vezes, pode até te gerar aí sugestões de resolução de um problema, ou melhorar alguma situação da sua comunidade, enfim. Mas, às vezes, é mais um levantamento desses dados, um entendimento melhor sobre o assunto. Mas, o que é esse estudo de caso, no fim das contas? Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, a elaboração de um plano de pesquisa para esse estudo de caso, a gente está falando sobre um plano que ele tem a intenção aí de auxiliar pesquisadores, né, a definirem o rumo da pesquisa, que é o quê? Para onde eu vou com isso que eu estou fazendo? Porque não adianta nada eu falar, vou estudar bulimia. Só que eu não sei o que eu quero estudar, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei nada. É meio tipo eu vir pra cá, assim, hoje eu vou dar aula de sociologia. Você vai dar aula de sociologia, mas você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre sociologia do trabalho? Você vai falar sobre cultura? Você vai falar sobre relações sociais, grupos sociais, socialização, antropologia? O que você vai falar? Se eu não tenho determinado o que eu quero falar, para onde eu tô indo, começa a ficar complicado, porque eu tô olhando para um negócio que eu falo, eu ataquei aqui, aí eu vou pro outro lado, e aí no fim das contas eu meio perdido no meio de um monte de informação. Então, ela serve para dar esse rumo, né, e esclarece pontos como o que você está estudando, eu vou até circular aqui, o que você está estudando, como você vai fazer esse estudo, que é você vai querer fazer entrevista com pessoas? Você vai querer olhar documentos históricos da onde você mora? Você vai fazer uma pesquisa sabendo, por exemplo, o que tem de ação social no seu bairro? Quando você vai fazer isso, né? Porque uma das coisas que é muito importante é você ter um cronograma de pesquisa, porque tudo que você deixa sem data, a não ser que vai... Às vezes eu tô te julgando, mas você é uma pessoa super organizada. Mas se você é que nem eu, se ninguém estabelece uma data, fala assim, tal dia. A gente vai empurrar, depois eu vou fazer outra coisa agora, depois eu faço isso. Então, você estabelecer um cronograma é muito importante. Porque justamente... se você tem um prazo para entregar, você precisa saber quanto tempo você vai demorar em cada etapa. Porque quanto mais você adia, ou se você não planeja muito bem esse tempo, às vezes você tem que entregar o trabalho e você nem terminou de fazer as entrevistas. Então é importante saber quando isso vai ser feito. Qual vai ser a ordem das coisas que eu vou fazer. Primeiro eu vou pesquisar o material para depois fazer as entrevistas, ou sei lá, eu vou entrevistar primeiro e depois fazer a pesquisa. Entendeu? Onde você vai fazer isso? Então, você quer falar sobre um tema. Você quer falar sobre a sua escola só? Você quer falar sobre o seu bairro? Você quer falar sobre a sua cidade? Você quer falar sobre o estado? Você quer ver questões que têm a ver com o seu país? Então, esse onde é muito importante.
No caso, a ideia é que você justamente pense em coisas que façam sentido para você. Mas você precisa saber qual é o tamanho, vamos dizer, dessa pesquisa. É uma coisa que vai ser dentro da sua própria escola? Mais tranquilo. Já eu preciso andar pelo bairro. Tá, às vezes isso não é a coisa mais tranquila. Você tem que se planejar, ver quando você pode, quando as pessoas também estão disponíveis para você. Por que que você vai fazer isso? Porque, assim, eu quero levantar dados sobre, por exemplo, o mapa da fome no Brasil. E aí eu levantei os dados do mapa da fome no Brasil, e aí o que que acontece? Eu não preciso fazer entrevista para saber do mapa da fome no Brasil, em absoluto. Por quê? Porque eu posso apenas analisar os dados dos estados individualmente, né? Eu posso fazer um levantamento do histórico, né, desses dados do mapa da fome ao longo dos anos. Então, você não necessariamente precisa fazer, por exemplo, uma entrevista. Se uma das coisas que você quer é entender como as pessoas do seu bairro, as pessoas ao seu redor conhecem, entendem sobre esse assunto, provavelmente você vai ter que fazer entrevista. Se você tiver que, por exemplo, entender se tem disponível na sua região lugares que dão apoio social, você precisa visitar esses lugares. Então, por que que você está fazendo isso? Qual é o seu objetivo? Você quer entender como as pessoas pensam? Você quer analisar dados? Qual é a resposta que você quer ter com essa pesquisa, né? Eu acho que a gente já falou algumas vezes, né, que nem sempre a ciência traz todas as respostas. Mas o ponto é que a gente sempre começa um trabalho ou uma pesquisa esperando que saia uma resposta. Às vezes pode não sair o que você quer, mas a gente sempre espera ter um resultado palpável no final, sabe? Não falar assim, terminou sua pesquisa, e aí? E aí nada, não deu nada. Não, mas espera aí, você teve mó trampo e não deu nada? Não, nada. Você precisa saber exatamente por que que você está fazendo isso, né? E, portanto, você precisa preparar tudo isso antes de você iniciar a sua própria pesquisa. É nesse mesmo plano que vai ser levantada qual questão que você quer estudar, qual as hipóteses que você quer testar. Então, eu, por exemplo, acho que todas as pessoas sabem comidas típicas de outros países. Mas, às vezes, na hora que você vai ver, não necessariamente, mas você tem uma hipótese. A sua hipótese é: a alimentação é, sim, um elemento cultural muito importante, uma marca muito forte de identidade cultural. Essa é a sua hipótese, né? E qual é o seu objetivo? Então, meu objetivo é entender como isso acontece, meu objetivo é ver como esse referencial é diferente para cada pessoa. Aí, o objetivo, quem vai definir é você. E, além disso, né, um método que você vai utilizar. As etapas, o cronograma, tudo isso que a gente falou. E as referências bibliográficas. Então, que materiais você usou para embasar essa pesquisa? É que vocês, eu acho que não têm acesso a isso. Eu acho que não, mas eu posso estar errada. Quando a gente envia, por exemplo, esse plano de aula, todos eles eu tenho que mandar a bibliografia de tudo onde eu achei essas coisas. Tem materiais que a gente faz, por exemplo, eu mesma escrevo, posso. Normalmente aparece elaborado pelo CMSP. Só que eu tenho que dizer todas as fontes de onde eu tirei. Eu escrevi um texto sobre o Anthony Giddens, que é um sociólogo. Se eu mandar essa aula, provavelmente vão voltar e falar: tudo bem, achei muito legal o seu texto, mas da onde você tirou que o Giddens falou isso? Da onde você leu e tirou essa informação? Então, a bibliografia é muito importante. Aqui no CMSP, para todas as aulas acontecerem, eu tenho que mandar a bibliografia da onde eu tirei. Um exemplo é que aqui embaixo, é que fica bem pequenininho, vocês não conseguem ler, tá? Mas aqui embaixo, está dizendo exatamente da onde eu tirei essas informações, que é o mapa, que é um material de apoio, de planejamento, prática de aprofundamento, blá, 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 blá. É imenso isso aqui, tá? Então, você tem que ter a sua bibliografia. E aí, você vai se perguntar sobre qual ou quais assuntos eu quero pensar, refletir, aí estudar e eu gostaria de abordar. Ou quais habilidades e áreas de conhecimento o grupo, né, se você for fazer essa pesquisa em grupo, tem maior domínio ou facilidade, né, que as pessoas se sintam mais confortáveis abordando. E pensando, né, em termos de mundo, vida, sociedade, o que vocês gostariam de melhorar ou resolver. Então, essas são perguntas que podem te dar aí,
o start para você começar o seu estudo de caso. E aí, a gente vai para o mão na massa. Essa parte é a parte que a gente está pensando sobre tudo que a gente vai fazer. Agora é o mão na massa. Como? Primeiro, elaborar o plano de pesquisa. Então, quando você já definiu tudo isso, qual é o seu objetivo, o que você quer falar e onde você quer chegar com essa pesquisa, você vai definir os objetivos para ajudar a resolver, e aí você vai ver as técnicas que você precisa. Então, você vai produzir anotações de tudo que você fez. Você vai, sei lá, ter fotografias, vídeos, outros tipos de prova ou de apoio aí para você, né? Levantamento do perfil das pessoas que serão entrevistadas. Esse levantamento do perfil, o que acontece? Dependendo do que você quer pesquisar, você precisa definir bem quadradinho quem que você vai entrevistar. Então, você quer falar sobre a alimentação dos adolescentes. Não adianta você ir, por exemplo, na minha casa, onde eu não sou mais uma adolescente, eu não tenho filhos, os únicos adolescentes que eu tenho contato são meus alunos, mas assim, vamos imaginar que eu não seja professora. Eu sou uma pessoa adulta, que mora com outro adulto, que não tem filhos, não tem crianças em casa. E aí você bate na minha casa e fala, como que é a alimentação dos adolescentes? Eu sei dizer de quando eu era adolescente, hoje em dia eu não sei mais. E aí você, vamos dizer assim, jogou seu tempo fora, porque você foi atrás de uma pessoa que não vai te dar a resposta do que você precisa. Então você precisa determinar qual é o perfil. Eu quero pesquisar pessoas de todas as idades? Você pode pesquisar, mas você tem que ter uma distribuição igualitária entre elas. Você não pode pesquisar 10 crianças, 10 adolescentes e um adulto. O ideal é que você sempre tenha uma amostragem meio parecida em quantidade dessas pessoas e estabelecer o perfil que você quer. Às vezes é uma entrevista mais voltada para homens, mais voltada para mulheres, é uma entrevista mais voltada para crianças, adolescentes, é uma pergunta relacionada a, sei lá, identidade étnica. Tudo isso você vai ter que, né, estabelecer. E os espaços a serem observados. Então, você vai fazer análise de um bairro, onde você vai fazer isso? O que você quer analisar nesse determinado lugar? E aí você vai pegar, depois de que você organizou tudo isso, tá? Outra coisa, aliás, que é importante, é que quando você, além do levantamento de perfil das pessoas que são entrevistadas, porque elas têm que atender ao que você precisa, é muito importante que você tenha um padrão também na hora de entrevistar essas pessoas. Então, você não pode fazer perguntas diferentes, senão você não vai ter a resposta que você quer. Você tem que fazer as mesmas perguntas para essas pessoas, para justamente você depois bater as respostas. Não adianta você fazer perguntas diferentes, ou, por exemplo, eu não anotei as perguntas, mas é mais ou menos isso. Porque, às vezes, você não vai conseguir depois comparar as respostas e gerar um dado sobre isso, tá? E aí, você vai elaborar o seu caderno de campo, que é o quê? É a parte mais importante, porque é o registro de tudo. Tudo isso tem que estar registrado. Esse negócio, tipo, minha memória serve para isso, não é uma verdade. Casos de família. Eu me considero uma pessoa com uma boa memória. Razoavelmente. Eu lembro de muita coisa aleatória. Mas existem várias vezes que eu venho aqui dar aula, que eu sei exatamente o que eu vou falar, e aí eu tô aqui na frente e simplesmente todas as coisas que eu pensei esvai da cabeça. Só vai embora. Então, você não pode só confiar na sua memória. Então, é importante que tudo que você faça, você tenha um registro. Porque se alguém perguntar para você depois, tá, você entrevistou a Dona Maria. Quantos anos tem a Dona Maria? Vixe, esqueci. Bom, você foi numa ONG, da hora. Onde é a ONG? Poxa, você sobe aqui, ó, vira à esquerda. Mas qual é o nome? Não, é aquela ONG lá. Você sobe aqui, vira à esquerda, terceira, direita, portão amarelo. Você precisa de dados específicos. Então, você precisa registrar tudo. Como foram as entrevistas? Como você foi até essas pessoas? Como você entrou em contato com elas? Você conhecia essas pessoas? Não conhecia. Os lugares onde você foi. Para quais lugares? Por que você foi? O que você está analisando? Tudo isso você tem que ter registrado. Porque é aquilo, gente. Nunca confie só na sua memória, porque no momento do nervoso, ela é a primeira a ir embora.
né? E aí, você vai efetivamente para sua pesquisa de campo, que é conhecer a realidade local, né, que está sendo estudada. Então, você pode ver aí quais procedimentos, né, informações que você vai levantar, que vão estar no caderno de campo. E aqui, nessa parte, né, da pesquisa de campo, é onde vai ter que ter o registro não só das entrevistas, mas fotos e outros elementos que vão apoiar a sua análise. Eu posso chegar aqui. Eu dava aula no Almeida Júnior, na Raposo Tavares, que eu sei que tem outros, então, tipo, é um que fica na Raposo Tavares. E é parede com o céu Butantã. E aí tem um laguinho. Aí eu chego aqui no centro de mídias, você não é daquela região, e aí eu falo assim, olha, eu fiz uma pesquisa e o laguinho do céu secou. Tá, eu tô falando pra você que o laguinho do céu secou, mas qual prova que eu tenho que o laguinho do céu secou? Quais dados eu tenho para dizer para você que esse laguinho secou? Então, quando a gente está fazendo um estudo de caso, quando a gente está fazendo um trabalho acadêmico, um trabalho de pesquisa, você precisa, sim, ter dados para te apoiar. Então, por exemplo, pegar uma foto de um arquivo de um laguinho há 10 anos atrás e tirar a foto do laguinho hoje. Eu falo, eu não estou só falando, porque falar, eu posso falar o que eu quiser. Posso falar que, sei lá, o céu hoje estava verde-limão. Se eu não tenho provas, isso não serve de nada. E aí eu mostro, eu tô falando que o laguinho secou porque aqui tem uma foto dele, super cheio, há 10 anos atrás. E agora não tem mais. Então, é nesse elemento que a gente vai justamente entender e ter esse registro, essa prova, vamos dizer assim, do que você está dizendo. Que isso é um ponto muito importante para a ciência. Você tem que comprovar o que você está dizendo. Não adianta só falar. Você vai depois sistematizar esses resultados, que é depois de você pegar todas essas informações, né? Você vai sistematizar, analisar esses dados e vai elaborar um relatório em forma de uma narrativa. Então, como é isso? Então, eu, Fabiana... Você não vai escrever exatamente assim, pelo amor de Deus, é só um exemplo. Então, eu, Fabiana e a Elô, produtora misteriosa, fizemos aqui um estudo de campo para entender o preço do pão de queijo na padaria, que está caríssimo. Para isso, a gente entrevistou os frequentadores da padaria dentro do horário do meio-dia a 1h, que é o horário do almoço, e a gente analisou que outras pessoas que também frequentam acham a mesma coisa. Ponto. Pegamos também dados de que o preço do pão de queijo era X há 1 ano atrás. E hoje aumentou em tanto, e essa é a porcentagem. Sendo assim, podemos concluir que... E nisso, foto do preço do pão de queijo há 1 ano, foto do preço do pão de queijo agora. Foto das pessoas na hora do almoço, porque se eu estou dizendo que é lotado, não adianta eu tirar foto e ter 2 pessoas. Eu tenho que mostrar que tem gente. Tudo isso é o registro. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar todos esses dados e eu vou escrever. Né? E aí, compartilhar o registro. Então, após você fazer isso, não é para você guardar para você, gente. Não é uma informação secreta. Você tem que compartilhar com as outras pessoas. Então, você tem que depois expor os fatos mais significativos, mostrar as imagens, as fotos, né, o que você fez para comprovar, apresentar quais foram as dificuldades e facilidades. Por exemplo, olha, as pessoas não queriam falar sobre o pão de queijo. Elas não queriam falar sobre pão de queijo porque a vida delas gira em torno da coxinha. Sabe assim? Né? Qual foi a dificuldade que você teve? E aí você pode compartilhar isso por meio de um jornal, de um blog, pode ser uma exposição, tipo uma feira de ciências, entre outras coisas, né? Lembrando que vocês têm subsídio para tudo isso ao longo das nossas aulas. E aí, para deixar para vocês, eu deixei aqui no material, tá? Mas vocês têm no link no último slide. Aqui tem um mapa mental, que é uma sugestão. Quem fez foi o Marcelo, que é um maravilhoso, que é do currículo de sócio. Ele fez esse mapa mental. Aqui ele explica cada uma das coisas que você vai escrever. Então, o título, introdução, explicando cada uma dessas etapas, os materiais, tudo isso. O cronograma, ele até deixa um modelo de cronograma lá para vocês. E vocês encontram esse material nesse link aqui, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês sempre podem voltar nessa aula ou baixar esse material aqui,
que o Marcelo fez para vocês com todo amor e carinho, e vocês podem aí ter um ótimo guia, porque ele deixou tudo explicadinho, e eu também deixei no material, se você quiser ler no PPT também. Só baixar lá no repositório. Eu espero que vocês se divirtam fazendo esse estudo de caso, pelo menos eu gosto muito, né? Gostava bastante de botar mais a mão na massa, principalmente na época da faculdade. Espero que vocês possam se divertir fazendo isso e ter novas descobertas, e eu espero que a gente se veja aí no próximo semestre. Então, até lá!